pessoas que estão aqui atrás. Sempre dá uma pequena tensão, um nervosismo grande. Ainda mais quando é assim um culto que já tem um tema, né, que é direcionado à família. Família é um negócio legal pra caramba, bom, de Deus, mas é desafiador. Família é maravilhoso. Não, melhor, senão pôr meu papel, que eu já não sei nem mais onde ele está aqui. Mas requer de cada um de nós um esforço, um desempenho, para que possamos seguir, né, conforme Deus assim o quer. E assim, recebi o convite do Diel, agradeço, Diel, obrigado aí por me confiar essa oportunidade. O pastor também por consentir. Eu fui buscar em Deus, fui orar ao Senhor, porque como eu sempre digo, a gente tem palavra, mas na hora de pregar parece que as letrinhas criam vida e correm. E falar também das coisas de Deus para o povo de Deus não é fácil. E subir aqui é algo muito sério. Eu creio e eu glorifico o nome do Senhor por estar servindo a Deus neste lugar, porque nós contemplamos pessoas que sobem aqui, mas não sobem para brincar. Nós entendemos, né, e temos temor e tremor diante de Deus para falarmos acerca da palavra dele. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Na minha busca, como o Senhor me entregou essa palavra, é assim, esse ano 2013, esse ano que se encerra, muitas das vezes a gente quer falar só sobre vitórias, né? A gente quer falar sobre bênçãos, alcançamos muita coisa nesse ano que passou, e realmente alcançamos, realmente foi um ano de maravilhas. Quando nós deixamos de olhar no foco humano e passamos a olhar no foco de Deus, nós percebemos que realmente foi um ano de maravilhas. E nesse ano eu aprendi muito, como pai, como esposo. Aí você vai falar, por que você leu muitos livros? Não, porque eu aprendi na carne. Esse ano em Beth tivemos aí lutas sobre lutas, adversidades. O nosso casamento, não tenho vergonha de falar, trabalho com família há algum tempo, tenho manuais, tenho livro, tenho um monte de coisa, mas o nosso casamento eu estou em xeque várias vezes. Talvez você diga, mas eu tenho esse material todo, esse conhecimento todo, e como isso acontece? Acontece porque muitas das vezes nós deixamos de vigiar. Acontece até pelo que eu vou falar aqui nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, porque nós achamos que estar dentro da igreja já basta. Estar vindo aqui já é o suficiente para que a nossa vida flua da melhor forma possível. E não é. E nós vamos ver aqui nessa ministração, onde Davi, ele é o personagem aqui que vivencia uma experiência negativa. Davi. Sabe quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que adorava a Deus em louvores, em salmos. Davi foi um homem grande na presença do Senhor, mas também não foi um bom chefe de família. Deixou muito a desejar. E por que a Bíblia permite que nós venhamos a ler que homens de Deus foram falhos? Para nós aprendermos com eles. Porque nós não só aprendemos com aquilo que é feito da maneira correta, mas nós também aprendemos com aquilo que é feito da maneira incorreta. E entendemos que não devemos repetir. Por que nós evoluímos? Por que nós crescemos? Porque na nossa vida, nós, quando somos jovens, temos um determinado pensamento, aí erramos, aí aprendemos com as nossas experiências, aprendemos com as experiências alheias, e vamos melhorando dia após dia. Esse deve ser o ciclo, melhorar, evoluir, crescer. Com aquilo que aprendemos, com aquilo que presenciamos, com os erros, com os acertos.
devemos crescer. E família? Família é algo empolgante, querido, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo criado por Deus. Deus criou o homem, criou a mulher, disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. O Senhor disse, ide, multiplicar e encher a terra, ou seja, constitua a família. Constitua a família, tenham filhos, e vivam sobre esta terra que eu vos dou. Mas Deus também não falou assim, vai ser fácil. Vamos imaginar num casamento, duas pessoas, o homem e a mulher, um criado em Santa Cruz, o outro criado em Niterói, longe pra caramba. O pai de um era militar, daquele rígido, da época da ditadura, o outro já era um cara mais maleável, mais tranquilo. Aí você pega essas duas pessoas e junta, bota dentro de uma casa, e agora tem que viver aí. Pensamentos totalmente contrários, uma experiência, um aprendizado de vida totalmente diferente, e vão viver juntos. Então é um desafio. Mas nós temos que gostar de desafios, querido. Porque os desafios fazem com que sejamos vencedores quando por ele passamos. Então não temos que desistir, não temos que desanimar. E assim, algumas coisas aqui nessa leitura nós vamos aprender para aplicar em nossas vidas, porque o que aprendemos e não aplicamos não tem efeito. Eu posso vir aqui, ouvir a palavra de Deus, ouvir, mas se eu não praticá-la, eu seria um depósito de conhecimento. Mas o que o Senhor quer é que eu seja um praticante do conhecimento que chegou a mim, que eu adquiri. É isso que o Senhor quer. Então não é só nessa ministração hoje, mas em todas. Vamos começar a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Vamos começar a fazer aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Porque agindo assim nós vamos bem. Se fizermos contrário à palavra de Deus, nós vamos mal. E por irmos mal, colheremos aquilo que plantamos. Correto? Vivemos na semeadura. O que plantamos, nós colhemos. Se forem bons frutos, colheremos. Se forem boas sementes, colheremos bons frutos. Se não, colheremos frutos ruins. Então aqui diz assim no verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Continua com a tua Bíblia aberta. Davi, ele cometeu um erro, entre os vários. Assim como nós, assim como eu e você. Se nós voltarmos um pouco, não precisa, você só anota. No primeiro livro de Samuel, capítulo 27, no verso 1, diz assim, Disse, porém, Davi no seu coração, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar para todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Davi, quando ele era muito jovem, Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Não tinha nenhuma esperança de ser rei, nenhuma expectativa, mas Deus chamou Samuel, o profeta, e disse, vai à casa de Jessé e lá ungirá um rei. E lá tinham vários homens bonitos, guerreiros, bem apresentados, mas o Senhor chamou a Davi. Características: franzino, gentil, de bom aspecto, mas pequeno. Assim, na vista de um rei, não combinava com Davi. Mas Deus ungiu. Davi foi levar uma merenda para os seus irmãos na guerra e contemplou um gigante, está lá em 1 Samuel 17, que desafiava o exército de Deus vivo. E Davi foi, se voluntariou para enfrentar aquele gigante. Por que Davi fez isso? Ele não era experimentado em guerra,
Mas ele já tinha uma experiência com Deus de ter matado um urso e um leão. Mas Davi tinha uma promessa na sua vida. E qual era essa promessa? A de ser rei. Promessa essa que ainda não havia se cumprido. E isso nós conversando, né, pastor? Depois de uma ministração aqui, o pastor, pô, mas foi isso aqui. Davi tinha essa certeza que ele era ungido rei. E promessa de Deus sobre nossas vidas tem que se cumprir. Vinda de Deus se cumpre. Você tem promessa de Deus para a sua vida. Ela vai se cumprir. Então o que Davi fez? Eu vou lá, rei, vou lá, ele tentou algumas coisas, vou lá enfrentar esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo. Quiseram prepará-lo com armadura, essas coisas todas, mas não. Pegou algumas pedras, sua tiradeira, né? E foi lá enfrentar o gigante. Venceu. Sabemos disso. Todos conhecem essa história. Venceu. Só que quando Davi vence, ele se torna conhecido. E quando se torna conhecido, Saul começa a ter um certo ciúme, uma certa inveja da popularidade de Davi. Começa a persegui-lo para querer matá-lo. Amados, a promessa foi desfeita? Não. Saul estava perseguindo a Davi nesse contexto. E como eu li aqui, Davi, num certo momento, ele começa a desanimar. Davi, que enfrentou o gigante, agora ele começa a desanimar, conforme está no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 27 de 1 Samuel. Ele já não acredita mais que Deus poderia livrá-lo. Talvez essa interpretação você diga, pô, o Dinho está falando uma heresia, mas não é o que está escrito aqui. Ele vai procurar ajuda num filisteu, num povo inimigo de Israel. Ele vai procurar um refúgio. Ele vai procurar um abrigo num lugar que não era Deus. Quem é o nosso refúgio? Quem é o nosso abrigo? Quem é nossa segurança? É Deus. É a nossa fortaleza. É Deus. E Davi já estava cansado daquela perseguição, então ele desanima. Então ele vai procurar o que? O refúgio em outro lugar que não é Deus. Ah, como Davi fez isso? Como todos nós fazemos, querido. Todos nós procuramos meios, procuramos maneiras de muitas das vezes solucionarmos problemas que não é em Deus. Se não me engano, em Jeremias 17, verso 5 diz: maldito é o homem que confia no homem, que põe no seu braço a sua força e não crê no Senhor. É mais ou menos isso aí em outras versões. Então, quando eu começo a confiar no homem, na segurança que eu posso ter em mim mesmo, achar que eu sou capaz, que eu posso, que eu resolvo, que eu domino todas as coisas, que eu sou o Senhor sobre tudo, eu estou dizendo para Deus que a fé que eu deveria ter nele, eu não estou tendo. E estou colocando Deus de lado na minha vida. São pequenas coisas que nós falamos assim: Deus, sai de perto, que isso eu resolvo. Eu sou capaz. Eu posso. E Davi, cansado de fugir de Saul, Saul queria matá-lo a qualquer preço. E Deus mostrando, nos capítulos anteriores aqui, essa atitude de Davi, o Senhor colocou Saul nas mãos de Davi para ser morto. E Davi não fez, mas Deus o colocou. E Davi, em certo momento, acha que Deus não está mais cuidando dele, que agora ele precisava dar o seu próprio jeito. Então ele vai ao rei filisteu, pede abrigo, aí o rei o recebe, o manda para essa cidade chamada Ziclag. E ali Davi acha que está seguro, com seus 600 homens e crianças e mulheres que ali estavam. Ele começa a se sentir seguro. Não, agora há segurança para mim e para esses homens que me acompanham. Há segurança por quê? Por uma cidade. A palavra também diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigia o que? A sentinela. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, querido, não adianta botar polícia, exército, não adianta. Se o Senhor não guardar, não acontece. E Davi, ele abriu mão da segurança de Deus porque ele acreditou nessa cidade. Ziclag era uma cidade aparentemente segura. Davi havia, por alguns instantes, pela ferrenha perseguição sofrida pelo rei Saul, deixado de crer em Deus e pediu refúgio ao rei filisteu e passou a cometer atos desumanos sem aprovação de Deus.
Davi, quando estava nesse período aqui, querido, eu entendo pelo que eu li aqui, ele começou a matar, não deixava ninguém vivo, sem autorização nem determinação de Deus. Eu não quero dizer que Davi desviou, mas as atitudes de Davi não condiziam com a de um servo de Deus. E assim, quem era Davi? O rei ungido de Israel, um homem de Deus, mas as atitudes dele não condiziam com aquilo que ele seria no futuro, ou que já era, mas não tinha ainda recebido. Então o que acontece? Muitas das vezes nós acreditamos na segurança de nossos lares, por serem lares cristãos, por termos uma religião, por frequentarmos cultos, quarta-feira, domingo, né? Por estarmos presentes. Acreditamos que isso basta. Davi, visto pelos outros, ele era um homem de Deus, o rei de Israel, futuro rei. Mas Deus não estava regendo, direcionando a vida daquele homem. Um pequeno questionamento para cada um de nós. Aonde nós estamos depositando a nossa confiança? Aonde nós estamos depositando a nossa fé? Será que por tão somente eu fazer parte de uma comunidade, eu estou bem diante de Deus? Ou algo está faltando? Ou eu preciso de mais? Nós não costumamos dizer aqui que somos crentes, mas somos o que? Gente de Deus. Porque gente de Deus faz a vontade de Deus. Cristãos são pequenos cristos, aqueles que imitam ao seu Senhor, ao seu mestre, imitam a Jesus. Se somos cristãos, temos que seguir os passos de Jesus. Temos que falar como Jesus, andar como Jesus, cheirar como Jesus, ter a mente de Cristo. E isso nos faz o que? Termos atitudes de Cristo. É na hora de tomarmos um posicionamento. O que Jesus faria agora? Eu faria assim, mas Jesus não faria dessa maneira. Jesus faria dessa outra maneira aqui. E por ser um discípulo, vou fazer o que o meu mestre faz. Isso é ser cristão. Ser cristão não é somente estar aqui hoje, mas é quando nós sairmos aqui, chegarmos em nossos lares e continuarmos sendo a pessoa que somos aqui. Aqui é glória a Deus, a paz do Senhor, aleluia. E em casa, são palavras que não são nem dignas de serem repetidas. E é fato, é verdade. E os amalequitas estão aí, prontos para invadirem nossos lares, prontos para saquearem nossas casas, prontos para levarem cativos nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, até mesmo nós. Uma característica aqui que me chama a atenção é que Davi, ele estava totalmente ausente, longe da cidade, pelejando suas pelejas, guerreando suas guerras, agradando ao rei filisteu, longe de casa, afastado. Aí você me diz, não, mas eu tenho que trabalhar. Sim, tem, senão você não come. A palavra diz isso. Aquele que não trabalha, não come. Mas muitas das vezes estamos ausentes e de corpo presente. Muitas das vezes estamos dentro de nossas casas, mas ausentes, porque não estamos participando em nada que está acontecendo em nossas casas, em nada que está acontecendo na vida de nossos filhos, em nada que está acontecendo na vida de nossos cônjuges. Estamos ausentes, estamos longe, distantes. E isso é brecha, isso é chance que nós damos para o inimigo. Porque família, por ser constituída por Deus, o inimigo tem um foco, destruí-la. Destruindo a família, ele alcança a igreja. Destruindo a minha casa, eu não vou vir mais para a igreja, minha esposa não vai vir mais para a igreja, e é menos uma família congregando aqui. E ele vai em outra, e vai em outra, e vai em outra. Porque estamos ausentes. Não estamos zelando por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos entregou. É desafiador? É. Mas o Senhor nos ajuda a vencermos todos os desafios que são postos diante de nós. Todos.
Nós somos nutridos e alimentados pela palavra do Senhor. Então, se somos nutridos e alimentados, ainda que no vale nos encontremos, poderemos sair dele, subir ao monte e sermos vencedores. É porque no vale que se forjam os valentes, querido. Aqueles que guerreiam, aqueles que pelejam. Então Davi estava ausente, distante. Queridos, e tem algo que eu falo, que me incomoda muito, e eu sei que tem entrado em nossas casas de forma assim absurda, devastadora. É algo, o que eu vou falar aqui não é que seja de todo ruim, nem é de todo bom, porque os extremos são perigosos. Tudo aquilo que é demais e tudo aquilo que é de menos é perigoso. Então tudo tem que ser administrado, né? Tem que ser bem controlado. Nós temos hoje uma busca nas famílias pelo sucesso. O sucesso hoje, caramba, diz que eu sou. Se eu estou na igreja, eu não tenho um carro, eu não sou abençoado. Se eu não tenho uma casa bonita, eu não sou abençoado. Isso vem do nosso meio, que não é verdade, amém? Não é verdade. Mas é assim. Então isso nos impele ao que é a termos mais. Então, se o meu carro é 2009, eu já estou indo para 2014, e alguns irmãos meus já estão com o carro 2013, o meu já está obsoleto. O meu já não serve. Era? Está te trazendo. Mas aí já não serve se nós olharmos para esse foco. Então isso me leva ao quê? A trabalhar mais. Então tem que trabalhar mais. Se eu já trabalho em emprego, eu tenho que trabalhar em 2. Tem que trabalhar em 3. Aí eu vou em busca da matéria, do material, do secular. E a minha família, ausência total. E as coisas vão acontecendo, trabalho em excesso. Amado, tudo tem um propósito. Se realmente você precisa desse trabalho para gastar o teu dinheiro naquilo que é o pão, amém, você vai trabalhar. Mas se você já tem a sua vida, sua estrutura, mas você está sempre almejando ter mais, não porque você precise, mas para que os outros vejam que você tem, você está ficando doente. É hora de dar uma parada. A sua família precisa de você. Os seus filhos precisam de você. Para, reveja seus ideais, reveja seus propósitos, seus objetivos. A sua família é o seu bem maior. Televisão. Pai chega em casa já, às vezes cansado de uma lida, mas tem o Jornal Nacional, tem que ver o Jornal Nacional. Depois é o Jornal da Record, depois é o futebol no outro canal e assim vai. E o filho está ali do lado, pai, hoje na escola, sai pra lá. Como é que foi, estudou? Ah, tá bom, pessoal, só quero saber, acabou. Não tem um ouvido para um filho. Não tem. As amalequitas estão aí mesmo, prontos para saquearem e levarem teu filho. Porque os amalequitas vão ouvi-lo. Amalequita é tudo aquilo que vai ter na tua cara, para destruir, para acabar, para arrasar. Ele não vai nem matar, não. Aqui ele não matou ninguém, mas ele vai levar com ele. Vai levar o teu filho para o crack, vai levar o teu filho para o vício. Vai levar tua filha para a prostituição, vai levar tua mulher, vai levar tudo. Vai levar. Porque nós estamos alheios a tudo. Aí eu quero ver um filme, ligo a televisão, fico no controle, passa lá, meia-noite, 1h. Igual eu fiquei ontem até 3 horas da manhã para ver o Anderson Silva. Giovana, vai dormir, Giovana, eu fiz isso. Aí vem a internet. Internet é bom, amém? Bom, né? Legal, você consulta, você pesquisa, você aprende, você compra. Desde que você use moderadamente, é benção. Você pode pesquisar um monte de coisa. Mas tem gente que chega diante da internet, meu, 5 horas no mínimo ali diante do computador. Ausência.
Ausência para a família estando presente. E fora o que você pode ver na internet também, né? É o mundo num clique. Chega onde eu quero. Veja o que eu quero. E os amalequitas? De olho em você. Falta de comunicação. Não há comunicação. Certa feita, tentou-se construir uma torre chamada Babel, livro de Gênesis. Todos falavam uma mesma língua, ou seja, se comunicavam. Tinham um único propósito: alcançar o céu. Deus olhou, esse povo aí desse jeito, se comunicando do jeito que eles estão, falando desse jeito, ninguém poderá impedir o que eles querem fazer. Aí nós não nos comunicamos. Aí Deus foi lá e levou a confusão de línguas, né? Ninguém se entendia mais. Aquele projeto acabou. Um grande projeto da humanidade foi desfeito porque Deus mandou uma confusão de língua. E hoje Satanás e amalequitas fazem isso, confusão de língua dentro de casa. Ninguém se entende. Um fala que é preto, outro fala que é amarelo, um fala que é para a direita, outro é para a esquerda. Não há entendimento, confusão de línguas dentro de casa. Falta de comunicação. Caramba, se não há comunicação, não há entendimento. Se não há entendimento, presa fácil para os amalequitas. Falta de comunicação. Agora outra, que aqui não acontece, só no Acre, lá nas aldeias primitivas do Rio Amazonas. Falta da leitura de Bíblia, falta daquele lindo, maravilhoso e saudoso culto familiar. Não tem mais. A palavra de Deus é clara: instrui o menino no caminho que deve andar, não é? Ensina o teu filho no caminho. Ou seja, no caminho que você está, ensina. Não, a EBD, tem as irmãs lá que se prepararam para isso. Escola bíblica, as crianças, lá ensina, eu não preciso. Cara, a gente está vivendo uma vida assim. Isso tudo é ausência. Davi estava ausente, eu estou ausente, muitos aqui estão ausentes, e nós estamos achando que está tudo bom. Está bem. O pastor pregou aqui certa vez sobre o maná que cheirava mal quando era guardado. Mas depois do cheiro mal, você se acostuma com ele. Quer ver? Passa ali na maré, pega a linha vermelha e a maré. Quando tu chega ali na maré, tu sente aquele impacto. Quando o sol está, aí tu olha para o lado, tem um monte de casa, e tu pensa, como é que esse pessoal mora aqui? Acostumou. Aí nós vamos nos acostumar a não nos comunicarmos. Nós vamos acostumar aqui com a internet, vamos acostumar a ver televisão, vamos nos acostumar a não falarmos com nossos filhos, vamos nos acostumar a não orarmos com a família, vamos nos acostumar a não lermos a Bíblia, e vamos nos acostumar. E quando a gente acostuma, aquilo vira o que é uma coisa normal. O não ler a Bíblia? Normal. O não orar? Normal. O ficar no computador o dia todo? Normalíssimo. Tudo normal. Porque nos acomodamos. Nos habituamos com aquilo. E sabe quem está querendo acabar com isso? Jesus. Glória a Deus. Jesus quer acabar com isso em nossas vidas. Jesus quer entrar, querido. E a casa está desorganizada, desordem. Ziclac está uma bagunça. E quem pode arrumar essa bagunça? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos. Ele quer arrumar a bagunça que nós fazemos, mas não deixamos, porque não o chamamos, não abrimos a porta para ele, não deixamos ele entrar. Então a amalequita vem e leva todo mundo. Leva. Família destruída, família acabada, família falida. Quando Davi volta de suas pelejas, que Davi era o cara, quando ele chega, verso 3, no verso 2, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos.
Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Aí chora. Aí o leite derramou. Não é assim o leite? Tu tá ali olhando. Aí tu faz um negócio aqui, quando tu volta, já foi. Só resta chorar. Aí nós choramos, culpamos um ao outro. Todo mundo é culpado. A igreja nem se moveu. Pastor falou nada. Mas ninguém foi até ele, também não sabia. O líder lá do Ministério da Família, Diogo, não fez nada. Porque o erro é nosso, pô. Às vezes as pessoas param aqui na porta da igreja, aqui está virando uma rotina isso aí, vem pedir dinheiro para ir não sei para onde, para um centro de reabilitação, que matou, que roubou, que ficou preso. Aí eu vou escutando ali, eu já cansei. Aí eu, tá. O que você fez? Eu roubei, fui preso, estou no seu... Mas agora eu preciso de R$50 para ir para esse centro de reabilitação. Foi o que eu falei, cara, olha só, quanto tempo você está destruindo a tua vida? Aí você acha que agora aqui, nesse momento, eu vou resolver o teu problema. Acho que agora aqui eu sou a tua solução com R$50. Eu sei que se eu der R$50 o cara vai subir para ali. Mas eles querem que nós cheguemos ali com a solução para ele. A solução é Jesus, não sou eu nem você. Não é R$50, cara. Mas Jesus ninguém quer, pô. Aí, não tem como, vem pro culto. Vem pro culto. Não aparece não. Então na nossa vida é assim, depois de tudo isso que nós fizemos errado, a gente chora. Aí vem aqui a palavra aqui no verso 6. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Preguei aqui, foi a última quarta-feira que tivemos culto. É assim, o Senhor é insistente em falar, né? Primeiro porque eu tenho que me posicionar, né? E alguns comigo, mas primeiro eu. E nós falamos que sobre oração, o Senhor, Ele quer de nós essa conversa, né? Ele quer nos ouvir, Ele quer nos responder, mas nós estamos alheios ao Senhor. Aí o Senhor quer assuntar conosco, aí acontece alguma coisa em nossas vidas que nos remete a Deus. Até o ateu, ele diz, ai meu Deus. Então algo nos leva a Deus. Então aqui Davi, nesse momento, no verso 6, a palavra diz, no final do versículo, ele se esforçou no Senhor, que ele buscou o seu Deus. Por quê? Queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Tem alguns pastores aí que ministram sobre família, Josué Gonçalves, o Cláudio Duarte. Eles falam algo aí que é uma verdade. Todo o sucesso do homem, ele não tem um valor quando a sua família é destruída. Ou seja, não há sucesso na família. Ele alcança tudo, cara, mas a família dele está arrasada. E a gente sabe que até mesmo aí fora, as pedradas vêm. Quando uma família é desfeita, é pedrada para tudo que é canto. Ninguém sai bem disso não. No divórcio, numa separação, sofrimento é para todos os lados. O esposo, a esposa, os filhos. É pedra para tudo que é canto. Aí nessa hora Davi vai agora e se esforça no Senhor. E me responde, não responde não, responde para você mesmo. O Senhor está com os ouvidos fechados que não te escuta? O Senhor está com as suas mãos encolhidas que não pode te abençoar nesse momento? Tem céu de bronze aqui neste lugar? O que te impede de chorar e buscar o Senhor agora? Enquanto as coisas ainda não estão aos olhos humanos perdidas. Estão caminhando, mas ainda não estão. Por que não chorar agora? Tem uma frase de Davi, quando seu filho Absalão ele morre, ele chora, Absalão, Absalão, daria a minha vida por ti, Absalão. Só que Absalão já estava morto. Por que não deu um pouco da vida dele, quando Absalão era vivo? Por que não damos um pouco da nossa vida para a nossa família, enquanto todos estão juntos e vivos? Por que chorar depois? Por que não agora?
não lutarmos pelas nossas famílias agora, enquanto elas ainda estão guardadas na cidade de Ziclague? Por que não chamarmos o Senhor para reinar nessa cidade, que é a nossa casa? Amém. Porque estamos tão somente confiantes que por eu estar na igreja, Deus está fazendo por mim. Mas o Senhor só faz o impossível, o possível sou eu que faço. E por que queremos provar a Deus no impossível? Depois que a situação está toda arrebentada, tudo destruído, teu filho já está, isso aqui, ó, porque o crack está comendo ele por dentro, aí a gente está chorando. E os sinais que nos são dados, as coisas estão ali diante de cada um de nós, mas nós não nos posicionamos. Vivemos como autênticos brasileiros, deitados em berço esplêndido, descansando, dormindo numa rede, tudo acontecendo ao nosso redor. Por quê? Ah, é lá em cima, ou é lá do outro lado, não chega na minha casa não? Chega não. Na minha casa não, minha casa está blindada. Está se equivocando. Está se equivocando, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo nada daquilo que Deus quer. E nós temos que despertar em nós um desejo também de ajudarmos as famílias. Porque muitas das vezes nós achamos que o problema de um não é nosso. Mas muitas das vezes o problema daquela mãe que o filho está lá na droga é nosso sim. Porque aquele filho que está lá na droga pode ser aquele que vai oferecer para o nosso filho. Mas não é meu filho. Minha filha tem 12 anos, está dormindo aqui, está dormindo, linda. O filho da fulana. Amanhã o filho da fulana vai oferecer para minha filha. Agora, se eu já me posicionasse, não como chefe de família agora, mas como servo de Deus, como gente de Deus, eu ia estar pegando aqui a minha Bíblia, um panfletinho, me enchendo da palavra e ia sair no evangelismo. Ia estar aí levando a palavra. Ia estar aí orando, igual nós fazíamos, né, Cida, Leinha, a avó e os outros que aqui estavam, no culto de terça-feira, que a gente saía ali, fazia imposição de mãos, orava pelas comunidades, orava, chamava. A gente fazia isso. Mas a gente não ora nem por nós mesmos, vamos orar pelos outros? Não vamos. Outra vez você diga, pô, esse cara está falando um monte de besteira, que eu oro, glória a Deus pela tua vida. Mas não é uma maioria. Não é. Então a gente está nessa situação, porque muitas das vezes estamos preocupados só com nós mesmos. Então tudo isso aconteceu, Davi chorou, buscou o Senhor. Amém? Fez o certo? Fez, glória a Deus, buscou o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Buscar a face de Deus. Não devemos esperar tanto, mas devemos buscar a face de Deus. Está tudo ruim, querido? Você está quanto tempo sem buscar a face de Deus? 5 anos que eu não oro. Cara, é agora então. É agora. Aleluia. O inimigo vai falar para você, cara de pau, tu vai pedir agora que está ruim, porque agora é agora. É isso aí. É agora. Não oro há 10 anos, mas agora eu vou orar, porque eu vi que o negócio está feito e que eu preciso. Agora eu vou buscar a face do Senhor. Não vou confiar mais no meu braço. Não vou confiar mais em mim. Vou buscar o Senhor, aquele que pode resolver e solucionar meus problemas. Agora eu preciso do milagre. Agora não é mais comigo. Glória a Deus quando nós chegamos a esse entendimento. Nunca é tarde para buscar a face do Senhor. Amém? Amém. Manassés era um rei pecador, pervertido, matava filho queimado, mas quando ele se arrependeu, o Senhor, Manassés, legal, orou. Então conosco não é diferente. Ore, converse, o Senhor quer te ouvir. O Senhor quer agir a teu favor. O Senhor quer operar um milagre na tua e na minha vida. Só depende de mim e de você. Vamos buscar a face do Altíssimo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor está pronto a nos ouvir. Porque em Cristo Jesus, através daquele sangue aspergido na cruz do Calvário, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Podemos ir a Deus em nome de Jesus. E o Senhor receber as nossas orações. Então Davi vai ao sacerdote, verso 7, e pega lá o éfode, consulta a Deus e pergunta, né, no verso 8: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe diz, verso 8: persegui-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amados, como está a tua família hoje? O
Senhor está falando aos nossos corações. Isso aqui é palavra viva. A Bíblia é palavra viva. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é revelada por Deus. É a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida. Isso aqui não é um livro qualquer. Como está a sua família hoje? Não se engane. Eu tive coragem de falar aqui que eu e a Beth chegamos ao fundo do poço várias vezes. O pastor nos ajudou, os pastores que estão aqui nos ajudaram, nos aconselharam, estiveram conosco, gastaram tempo conosco, oraram por nossas vidas. Porque nós entendemos que precisávamos de quê? De cura. Porque estávamos doentes. Se você está doente e você ignora e não procura a cura, você vai morrer dessa doença. Então não ignore a sua vida familiar. Não ignore os seus problemas. Reconheça. Não, pela fé não tem problema nenhum. Peraí, pela fé você pode alcançar a vitória. Mas às vezes o problema você tem. Então apresente o problema diante de Deus. Amém. Davi foi diante do sacerdote. Não, vai, porque o Senhor diz que vai dar a vitória. Então eu quero te encorajar nessa noite. Vai, persegue, alcança a tua vitória, porque Deus a tem para lhe entregar. Não tem derrota. Nós falamos vários motivos que nos levam a uma falência familiar. Se tudo isso acontecer em nossas vidas, nós não podemos voltar no tempo. A história passada já está escrita, ficou. Mas a história que está por vir, nós cremos que o Senhor tem um papel em branco e nós podemos pedir para que Ele escreva a nossa história futura. E seja uma história diferente da que nós vivemos outrora. Que seja algo novo vindo de Deus. Maravilhas do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. As maravilhas vêm depois das adversidades, não se engane disso. Nós que as maravilhas não maravilha, não. É luta, maravilha de Deus. Aconteceu. Vá atrás. Persegue. Porque o Senhor é contigo. Aleluia. E Davi foi. Mas, verso 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás por não poder, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Talvez, nesses 600, haja aqui alguns que se assemelhem a esses 200. Já estão cansados, já estão desanimados, não querem mais. 200 homens ficaram para trás, não foram. A fadiga, o cansaço não lhes permitiu avançar, mesmo recebendo uma palavra de Deus para que isso fizesse. Desistiram. Mas eu volto a Hebreus 10, eu guardo essa palavra, eu tenho ela comigo, que o Senhor diz que nós não somos daqueles que desistem, que retrocedem. Nós, você que está aqui na igreja de Novo Tempo, você não é daqueles que desistem, você não é daqueles que desanimam, você não é um fracassado, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque quem vai à frente nessa perseguição é o Senhor. Quem peleja as nossas pelejas é o general dos generais, é o Senhor dos senhores. Mas eu tenho que ir, eu tenho que avançar, eu tenho que perseverar, eu tenho que prosseguir. O teu filho não é caso terminado, o teu casamento não é um assunto encerrado, a destruição na tua família e teus familiares não é um assunto que se encerrou. Não é, talvez haja uma vírgula, mas ainda há uma história para acontecer. Persegue, corre atrás. Insiste, persiste. Aleluia. Só é vencedor. Só é vencedor aqueles que verdadeiramente avançam. Amém. Aqueles que insistem mesmo, os chatos, eu sou insistente, eu vou, não vou parar não. Eu vi, acho que, não sei se foi Abraham Lincoln, vou falar aqui, mas o cara tentou ser presidente, não sei se 2, 3 vezes, né? Conseguiu, um dia conseguiu. Aquele senhor que inventou a lâmpada, Thomas Jefferson. Thomas Edison. Eu estou ruim de história.
Diz que ele tentou 100 vezes. Aí disseram para ele, pô, você fracassou tantas. Ele, não, pô, estava sendo aprimorado para chegar onde eu cheguei. Pô, não é fracasso. A gente acha que tudo é fracasso, não deu certo, é fracasso. Não é. É um aperfeiçoamento para você chegar onde você tem que chegar, pô. Amém. Agora, deu errado, agora eu paro. Não, vou lá no meu filho não fala comigo há 5 anos. Eu vou lá, tu chegou lá, filho, eu vim aqui falar contigo que eu tinha... Bateu a porta no seu rosto. Você desistiu de vez? Acabou? Não, persiste. Isso é só um exemplo, tem mais coisas. Persiste. E Davi não tinha nem mais, sabia para onde o povo tinha ido, mas tinha lá um homem que foi abandonado pelos amalequitas. Depois você lê aqui o texto, um egípcio ficou para trás, aí deu toda a dica, foram por ali, ó, avançaram ali. Aí no verso 17, diz assim, ó: e feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando Davi ao povo, os saudou em paz. Lucas 1,37 diz: para Deus não há impossível. Amados, eu quero fazer parte desses 400. Eu quero te dizer mais, que esses 400 não devem se preocupar só com suas vidas, mas devem também se preocupar com aqueles 200 que não tiveram força para ir. Isso é corpo de Cristo. Aleluia. Isso é a orelha preocupada com o dedo mindinho que está lá embaixo. Isso é corpo, isso é unidade, isso é família de Jesus. Que nesse ano que segue vamos ter um culto ainda que vai estar preparando tudo isso, mas que a nossa mentalidade mude, que as nossas atitudes diante do reino mudem, que possamos verdadeiramente dar o bom testemunho daqueles que creem em Cristo, daqueles que verdadeiramente seguem ao nosso Senhor Jesus. Nos preocupemos com nossas famílias, com nossos filhos, mas nos preocupemos com as famílias que estão dentro da igreja. Nos preocupemos com as famílias que ainda não se renderam ao Senhor, porque precisam do encontro com Jesus. Que nos preocupemos, porque a palavra diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira essa inexplicável, que deu seu Filho. Amou de forma inexplicável. Um Deus que é soberano, que tem como seus atributos o amor, a santidade. Amou o mundo, amou o pecador, amou a todos. E nós queremos muitas das vezes nos colocarmos numa posição de sermos mais santos do que o próprio Deus, e queremos escolher de quem o Senhor deve ter misericórdia ou não. Não nos cabe. Se Deus amou o mundo, nós temos que amar o mundo também. Aleluia. Lembre-se que nós poderemos ser atingidos, e as ferramentas que o Senhor proporcionou aos homens para que esse mundo seja transformado estão em nossas mãos, que é a palavra, é a oração, é o amor. Foi entregue a nós. O Senhor nos entregou para que possamos usá-los. Tudo que o Senhor nos dá não é para ser colocado numa gaveta e esquecido. Tudo que Deus dá é para ser compartilhado. Aleluia. É para ser entregue, é para ser distribuído. A ninguém devais nada, a não ser o amor. E onde está esse amor em nossas vidas? Amados, é tempo de mudança. Amém. Deus conta conosco, Deus espera algo de nós. Aleluia. Caramba, vamos fazer desse ano aí em Cristo Jesus coisas diferentes, maravilhosas e tremendas neste lugar.
vamos estar unidos e vamos avançar. Aleluia. Famílias, debaixo da graça do Senhor. Família atinge toda a casa. Família atinge a todos nós, ninguém está excluído. E o que nos impede? Se o Senhor já nos diz, vai, persegue, alcança, que é a vitória de vocês. Se há despojo, levaram tudo e foram embora. Deus manda ir lá. Pegam tudo e ainda pegam mais. Aleluia. Deus ainda dá mais. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós temos que entender que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Foi só Davi buscar o Senhor. Não, cara, o que eu fiz? O rei filisteu quer resolver minha vida? Não, eu estou doido. É Deus que se posicionou. E as coisas aconteceram. Aleluia. Será que nós queremos nos posicionar nessa noite? Aleluia. Quero convidar as famílias a virem aqui à frente. Famílias, venham aqui à frente. Como uma promessa de Deus, você vai vir perseguir a tua vitória. Assim, não quero ser autoritário não, mas vem. Eu não quero determinar sobre a tua vida não, mas vem. Num ato profético, quando o Senhor fala assim, ó, perseguir, porque alcançar-á, porque de certo tudo libertarás. Beck, sobe aqui. Pedi os pastores que vêm aqui em cima.